O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que os acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos essa terça-feira e a festa do evangelista São Marcos, que marcou na igreja primitiva, um sinal de disponibilidade e serviço. Nós ainda estamos celebrando esse tempo pascal que se estende por todos esses 50 dias, e esse efeito da graça de Deus é o que nos acompanha. E nós, que somos também servos, discípulos do Senhor, somos marcados, antes de tudo, pelo amor de Deus. O amor de Deus nos toma de tal modo que, não só pelo entusiasmo, mas pela certeza de que Jesus, vivo, ressuscitado, nos dá a graça de anunciar o seu nome, e uma vez anunciando o seu nome, todos são envolvidos pela boa nova do Evangelho, pela boa nova e pela misericórdia do Senhor. Alguns sinais, diz o Senhor no Evangelho de hoje, nos acompanharão. Esses sinais que são sinais de prodígios para os apóstolos, para os discípulos, a quem Jesus enviou de 2 a 2, antes de voltar para o Pai. Vocês terão sinais que vos acompanharão. Impondo as mãos, os doentes ficarão curados, falarão línguas novas. Se pegarem na serpente, forem mordidos ou tomar algum veneno mortal, não acontecerá mal nenhum, porque o poder do Senhor ressuscitado, a força do Espírito Santo, acompanhará os passos de vocês dia após dia. Meus irmãos e minhas irmãs, quais são os sinais, então, do ressuscitado presente na igreja, na comunidade dos fiéis? São alguns sinais que podemos elencar. Primeiro, o Senhor, Ele está presente pela sua palavra, pela Sagrada Escritura, que nós ouvimos, meditamos, partilhamos e anunciamos com as pessoas que estão ao nosso redor, porque também nós agora somos discípulos e discípulas do Senhor. Depois, um outro sinal do ressuscitado presente na comunidade é a Eucaristia, porque o mistério da Eucaristia, ele é um ponto central no mistério da Páscoa de Jesus. O evento da Páscoa de Jesus tem o seu ponto central na Eucaristia, pois ela é o memorial. E todas as vezes que o celebramos, o fazemos na memória do Senhor, como Ele nos pediu, e nós garantimos, e a Igreja perpetua esse sinal eucarístico.
Nós nos reunimos, então o sinal da Eucaristia na comunidade reunida é sinal do pão que agora é corpo, do vinho que agora é sangue, e esses sinais são elementos de salvação para nós. Por quê? Porque é presença real. A Eucaristia é presença real do Senhor ressuscitado no meio da comunidade. Então vimos dois sinais. O primeiro, palavra. Segundo, Eucaristia. O terceiro são os sacramentos. A comunidade que se reúne para celebrar os sacramentos. O batismo, a penitência, a crisma, a unção dos enfermos, a Eucaristia que já falamos, ordem, matrimônio. Então, todas as vezes que a comunidade se reúne para celebrar os sacramentos, Jesus está presente na comunidade, ressuscitado. Por quê? O Catecismo da Igreja nos ensina que sacramentos são os sinais visíveis da graça de Deus que é invisível. Jesus é presente e ressuscitado na igreja. Mais uma vez, pela palavra, pela Eucaristia e pelos sacramentos. Qual seria um outro sinal da presença de Jesus ressuscitado no nosso meio? A comunidade reunida, porque ele nos disse, onde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei convosco. Então, quando nós nos reunimos, como estamos aqui agora reunidos, o Senhor ressuscitado está presente no meio de nós, porque nós formamos essa comunidade viva. Nós formamos essa comunidade que agora está crepita com a chama do Círio Pascal, que agora é aceso, dissipa as trevas do erro, do pecado, da vida de todos nós, porque Cristo vive. E esta chama é sinal da luz de Cristo presente entre nós. E ela ficará acesa esses 50 dias de Páscoa, como nós já ouvimos falar. Porque o Senhor estará presente no meio de nós. A cada um daquele que vive a fé, esse tem a oportunidade de ter um encontro pessoal com a pessoa de Jesus. Assim também fizeram os apóstolos. Assim também fizeram os evangelistas, e hoje, fazendo memória da festa de São Marcos Evangelista, ele também foi testemunha de tudo aquilo que viu e ouviu do Senhor. E registrou no Evangelho, escreveu o Evangelho das coisas, porque a comunidade primitiva sentiu necessidade, porque o anúncio da palavra era por via oral, era contado, relato, falado sobre a vida de Jesus. Num determinado período, então sentiu-se necessidade de escrever, para que não se perdesse a memória. E esses escritos chegaram até o dia de hoje, que são os evangelhos que nós temos. Então, irmãos e irmãs, a fé da igreja, a nossa fé, ela está no chamado Depositum Fidei, depositada sobre a fé dos apóstolos. A igreja foi erguida sobre a fé dos apóstolos. Estes homens creram, eles viram, eles ouviram, eles ficaram com o Senhor. E tudo aquilo que eles viram, ouviram, eles dão testemunho para nós, e os seus ensinamentos chegam até os dias de hoje a nós. E aquilo que nós celebramos agora é sinal desse mistério da Páscoa de Jesus. Um dia também nós haveremos de celebrar a nossa Páscoa, quando o Senhor nos chamar para a vida nova, e aí sim, face a face com o Senhor, nós não veremos mais o Senhor por meio de sinais. Se hoje eu consigo ver o Senhor por sinais, eu apresentei 4 sinais para vocês: palavra, Eucaristia, sacramentos e comunidade reunida. No dia da nossa Páscoa não precisará mais de sinal, porque veremos a Deus tal qual Ele é, verdadeiramente. Então, irmãos e irmãs, essa deve ser a alegria e a motivação que leva a vida de cada um de nós, cada um de vocês. Me incluo no meio também, para que nós, participando do mistério de Deus, que se deu por meio do mistério da Páscoa de Jesus, paixão,
morte e ressurreição, onde o cume deste momento é a cruz de Jesus, do qual todos nós merecemos verdadeiramente participar do mistério. E o mistério da cruz de Jesus é, antes de tudo, o mistério de amor. Ele nos amou por primeiro, inaugurou para nós o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento novo agora para nós. Esse deve ser o projeto de vida que nós, católicos, cristãos, precisamos reescrever para nós. O mandamento novo do Senhor, que nos deu plenamente a sua graça, para que dela participando sejamos também dignos. O Senhor, de uma vez por todas, nos deu, no mistério do seu amor, sabe o quê? Salvação, nos deu a vida eterna. E a nossa caminhada como homens e mulheres peregrinos na igreja faz com que tenhamos agora então essa dignidade, tenhamos o merecimento de também herdar, ser herdeiros em Jesus Cristo, herdeiros do reino dos céus. Então, irmãos e irmãs, o Senhor nos trouxe aqui hoje, e Ele trouxe hoje você aqui para mostrar, antes de tudo, que Ele tem um projeto de amor. Deus te ama. Deus te ama. Tenha certeza disso. Se tudo às vezes parece que não dá certo na tua vida, na nossa vida, às vezes nós temos uma baixa na nossa fé, parece que as coisas não estão dando certo. Lembre-se, Deus te ama. Teus problemas, tuas dificuldades, teus pecados não são maiores que a graça que o Senhor Deus colocou na tua vida. Porque diz São Paulo para nós: onde abundou o pecado, superabundou a graça, transbordou a graça de Deus. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se amado por Deus. Diga para quem está do seu lado também: olha, Deus te ama. Fale, diga, Deus te ama. Porque Ele tem um projeto novo para ti. Não tem vergonha disso. Nós somos irmãos. Irmãos, é essa certeza do amor de Deus que foi derramado na cruz, foi dado na cruz por todos nós, que garante para nós a alegria eterna. Um dia, Deus nos reserve no céu, vê-lo face a face no seu Filho Jesus Cristo. Enquanto isso, a palavra, a Eucaristia, os sacramentos e a comunidade reunida serão os sinais que hão de acompanhar a vida de cada um de nós. Não esqueça disso. Pela palavra, pela Eucaristia, pelos sacramentos e pela comunidade reunida, nós nos encontramos com o Senhor ressuscitado. Que Ele nos dê a graça de cada vez mais amá-lo e desejá-lo, para que nós possamos alcançar a felicidade e a paz. Assim seja. Amém.